Pronto. Agora é sua, Papa. Então, vamos lá. Bom dia a todo mundo, bom dia, meninas. Não é complementando o que a Kelly falou, que ela foi com muita propriedade, principalmente nesse desfecho, que é o mais importante, né? A gente ter a consciência de que estamos aqui, perdemos, mas a nossa tristeza também alcança o outro. Os planos se comunicam, né? Tem uma dica que eu vou, se a Amélia depois quiser falar, é muito complicado a questão da perda, né? Porque as pessoas têm dores. Então, a gente precisa ler, aprender, conversar sobre como lidar com a perda, né? Viver o luto necessário, né? Da negação até a aceitação, tem umas fases intermediárias que precisam ser vividas. E já que a Kelly falou em viagem, ela acertou. O meu tema fala sobre viagem. E ele tem a ver, óbvio, a gente não tem como encontrar uma música que fale exatamente daquilo que é o nosso tema. Mas a minha proposta sempre foi: o que essa música tem de mensagem para mim? O que ela se parece com o que eu tenho na minha vida? Então, se a vida é uma viagem, a vida é uma metáfora. É um olhar que a gente tem. A gente pode ver assim ou não. Então, a minha música chama, deixa eu voltar a minha tela aqui, Encontros e Despedidas, Milton Nascimento e Fernando Brant. Essa música é de 1985. Vamos lá? Dá para ouvir? Uhum. Dá. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Essa é a mensagem de hoje.
É uma oração, né? Pois Agora, é. com o Papa chamando a nossa atenção, pelo menos para mim, ver cada palavra, o quanto ela nos diz, o quanto ela está atrelada ao texto. Obrigada, Papa. Uma última frase que eu pensei aqui, eu pulei na hora que eu achei que eu já estava falando demais em cima da colocação da Kelly. Kelly, beijo, saudade, lindinha. A metáfora, ela serve para a gente driblar a vida real, porque a vida é muito óbvia, né? Então, a metáfora é uma forma de, poeticamente, a gente se encantar com a vida. É isso. Obrigada, Papa, querido. E agora vamos envolver a nossa amiga Kelly. Kelly não, a Cleide. A Kelly Pode de ir, novo, Kelly, ela então, morre vai. do coração. Gente, não faz isso não, deu até calor agora. Eu também Cara, tô de espanto dela foi melhor. Ela me descontraiu assim, tá? Sem disfarce. Bom, olha, gente, então, eu vou fazer o capítulo 8, né, no plano do sonho, fazer um resumo para vocês. E no meio desse resumo, a gente comenta o capítulo com a nossa universitária Esther, tá? Então, nós vimos no capítulo anterior, Socorro Espiritual, que Alexandre, juntamente com o irmão Francisco, prestaram socorro para Antônio, filho de Justina, para que ele permanecesse na Terra mais alguns meses. Esta noite, eles terão algum trabalho de esclarecimento geral, problemas de mediunidade e psiquismo. O serviço hoje será de preparação de cooperadores que estão encarnados na crosta. Essa noite, o irmão Francisco e seus auxiliares irão assistir para aproveitar os minutos do sono físico. Esse serviço é feito durante a noite para aproveitar o magnetismo lunar quando a mente produz formas. Os pensamentos são mais intensos durante o dia. Alexandre explica para André que orienta os encarnados nos trabalhos que realizam nas atividades mediúnicas, atividades das casas espíritas. Eles ainda não estão adequados, então, durante a noite, são levados para esse curso para que Alexandre administre, para que eles se capacitem durante o trabalho. Porém, nem todos sabem valer-se desse sono físico, né? Durante a noite, os espíritos contam com aqueles espíritos que querem aprender. Eles fornecem recursos para o espírito melhorar-se, enquanto o corpo dorme. Mas pena que nem todos sabem valer-se desse incentivo, dessa oportunidade. Então, é preciso começar a colocar um pouquinho de qualidade a mais em algumas sementes, para que depois possa ter um campo mais e mais abundante e mais farto. Note, como a maioria são preguiçosos, estão matriculados mais de 300 associados, porém somente 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Os outros se perdem nos problemas de alimentação, problemas emocionais, para desligarem dessas realidades fisiológicas. Ainda existem noites que nem esses 32 comparecem. Eles quebram o compromisso assumido, atendendo às sensações comuns, reduzindo ainda mais a frequência. Está dando para entender? Muito. Bom, em compensação, existem aqueles que vão mesmo sem serem matriculados, como o irmão Francisco e seus auxiliares. Por isso, é muito importante, quando formos dormir, pedirmos que os espíritos nos levem a cursos para que possamos aprender a ser um médium melhor, mais capacitado, a ter intuição a respeito das coisas boas nas atividades dos passes.
Aí André Luiz pergunta para o Alexandre se os que comparecem no curso dele também se recordam do que aprenderam nesse curso. Aí ele fala, em todos os irmãos de boa vontade permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que ele, no período de vigília, quando eles estiverem acordados, não consigam guardar a origem, não consigam dizer de onde se recordam dessas lembranças. Seus pensamentos tornam-se mais claros, seus sentimentos mais elevados, e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo nelas as observações e os trabalhos de cada dia. O homem interno guarda as coisas, ficam arquivadas, mas o homem físico que está encarnado, ele tem a limitação no cérebro, que é limitado para reter nas células físicas todo o conjunto de informação que chegam ao espírito. A mente guarda todas as informações, mas para que o homem possa guardar melhor informação, melhor conjunto de dados, vai de sua evolução espiritual possibilitar isso. Naqueles seres cuja evolução é maior, há uma maior capacidade de retenção. O cérebro é mais ágil, enquanto que o homem físico, aquele que está mais ligado à matéria, os que se preparam, os que não melhoram as suas vibrações mentais, os que vão dormir com a mente voltada para aquilo que o mundo espiritual tem a oferecer. Para esses, praticamente não conseguem reter quase nada das experiências do lado de lá. Mas, mesmo assim, mesmo que ele não lembre conscientemente, ele estará guardando a essência e ele terá as ideias mais plasmadas das suas atividades. Ele não vai saber de onde, mas ele vai levantar com uma vontade de fazer certas coisas boas, atuar de certa maneira, passar a atuar diferente, de agir em determinados problemas, porque ele abasteceu-se durante a noite de coisas boas. E observamos que quando estamos cooperando com os espíritos aqui no mundo físico, nossa postura diante da realidade da alma, daquilo que cada um de nós pode assimilar, no momento que o corpo está descansando, é fundamental para os benefícios do outro lado possam chegar ao mundo físico com mais lucidez. Não é o fato de termos guardado o sonho que somos um espírito elevado ou que aquela pessoa tem mais potencial que as outras. Não. É que quando você está preparado para esse processo de aprendizagem, vamos guardar as coisas com mais lucidez. E estes sonhos são fantasias daquilo que falamos durante o dia, daquilo que os deixou nervoso, daquilo que ouvimos alguém falar. Esses sonhos são psicológicos, deixam espaço para sonhos lúcidos. E esses sonhos são aqueles que nós gravamos no plano espiritual, nessas aulas, nesses cursos ministrados pelo Alexandre. Bom, já pensaram, todos os mais de 300, cada um grupo espírita, cada um de uma instituição ou de grupos de instituições, todos unidos para aprender, e quando voltassem o mundo físico, guardarem com certa lucidez aquilo que estavam recebendo, seria bom, não é? Sem dúvida, toda elevação requer uma subida, e toda subida requer esforço. Não podemos violentar ninguém. Alguém está falando? Bom, requer esforço. Bom, eu vou repetir. Sem dúvida, toda elevação requer uma subida, e toda subida requer esforço. Não podemos violentar ninguém. Se os amigos inscritos, se os nossos amigos não aproveitarem da força que lhes é peculiar, menosprezam seus próprios direitos divinos e, por vezes, detestam o sagrado dever que o Pai lhes confiou, como trabalhar por eles, como ajudá-los? Como os espíritos podem fazê-lo avançar se o aluno não quer ir para a escola? Devemos respeitar a vontade
do estudante que não quer aprender. Não podemos pegá-lo à força e arrastar para a escola. Sem vontade de estudar, não adianta obrigar. E todos têm o livre-arbítrio, não é? Bom, vimos no início do capítulo desse livro que o curso era em outro centro, onde era a sede de agrupamento. Mas se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderia sim ser lá. Mas agora o trabalho é de irmãos encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas e precisam aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda não se encontram igualmente em luta na Terra. Nesse lugar, onde se dará os trabalhos, é uma casa mais simples, é uma casa espírita simples, que se dedicava ao atendimento espiritual de criaturas sofredoras, aflitas, aquelas que estavam buscando alívio. E ali havia um espírito de fraternidade muito profundo. Então, para atender encarnados durante o sono, esse ambiente é mais adequado do que a outra instituição onde Alexandre também prestava sua cooperação. O clima interior, as vibrações são como se fosse casa fraterna, onde todos se reúnem. Por mais simples que seja, tem o aconchego, o amor, a amizade, aprendizado moral. Aí tem uma história, tem uma convivência. É diferente de um local sofisticado, bonito, porém pouco frio, pois não tem lembranças, não tem histórias. Todo templo de pedra funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja do Espírito, no coração do povo de Deus. A primeira instituição visual do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de pleno aconchego do lar. Jesus visitou as casas residenciais dos pecadores, confesso. No futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo serão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé dá a palavra, mas sim onde as pessoas vão sentir aconchego, amparo, vão sentir protegidos, onde o povo sente o coração vivo de Deus. E é isso que precisamos observar. Não basta ter uma casa espírita se não houver calor humano, aconchego. Se chegamos nessa casa e somos acolhidos, e se não somos acolhidos, não basta essa casa ser limpa, bem construída, cheia de regras. Se ao chegarmos lá e não recebermos um sorriso acolhedor, uma atenção calorosa, dessa maneira, por mais limpa que seja, por mais linda que seja, é uma casa vazia. A casa precisa ter alma e sentimos isso quando somos acolhidos. O ambiente não precisa ser simples e humilde, mas as pessoas que lá atuam, sim, devem ser simples ao falares, humildes ao receberem os assistidos. Alexandre leva André para uma instituição espírita que existe na Terra, mas que durante a noite é utilizada pelo instrutor Alexandre como um ponto de atendimento através de cursos que ele administra aos trabalhadores encarnados no mundo físico. E durante a noite, no repouso, podem ir lá. Chegando nesse local, eles chegam nesse local e Alexandre já notou que daqueles 32 que estavam matriculados, estão faltando 2, que é o Vieira e o Mendonça. Então, Alexandre avisa para o Sertório. Na verdade, é o contrário, o Cleide. É o que ele, assim que chega, a equipe dele já reporta para ele, falando: olha, tá 2 faltando, tá? Daqueles 32 que
vêm com frequência, 2 hoje não vêm. Que é o Vieira e o Mendonça. Aí, então, o Alexandre pede que o Sertório vá verificar o que está acontecendo com eles e fala que, caso estejam em influências criminosas, deixe-os lá onde estiverem. O momento não comporta de grandes conversações que aqueles que se perdem deliberadamente ao plano inferior. Quando terminar, o próprio Sertório vai ver o que está acontecendo, né? Aí a gente vai observar que os espíritos superiores, eles se preocupam com a gente, porque assim que Alexandre notou que estavam faltando 2, ele ficou preocupado, será que eles estão doentes, estão precisando de ajuda? Eles não nos notam somente assim como um número. E vamos observar também que no plano espiritual é tudo muito organizado, inclusive com horários. Não podem começar o curso antes das 2, para dar tempo do espírito relaxar, para deixar o corpo. E também tem hora para terminar, para dar tempo do espírito retornar ao corpo com calma, harmonizar tudo o que aprendeu e poder colocar em prática ao despertar. E aí André foi junto com o Sertório e ele explica para o André que quando estamos encarnados na crosta, não temos consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Esses trabalhos são imensos, e se todos prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, mesmo ligados ao envoltório inferior. Porém, a maioria, durante o repouso noturno, dá margem aos desejos que se privam durante o dia. Ele diz que tem muito trabalho de ajuda aos encarnados durante a noite, mas que a maioria, a parte dos encarnados, não sabe disso. E quando o corpo repousa, por falta de uma disciplina, de vontade de uma mente direcionada para o que é importante, aquilo que durante o dia foi contido, foi reprimido, as pessoas não podem ter certas emoções. Quando o corpo dorme, o espírito quer. Aí o espírito, quando sente que o corpo não é mais uma barreira, aí o espírito pode atuar. Então, ao invés da entidade que está do outro lado da vida, enquanto o corpo descansa, ao invés de ir procurar coisas positivas, vai se aventurar em ambientes levianos, vai procurar emoções que não podem viver durante o dia, vão procurar prazeres diversos, disputas que estejam de acordo com suas vontades não declaradas. Bom, se nós tivermos consciências e nos prepararmos para dormir, nós conseguiremos ter um avanço muito grande, inclusive no domínio psíquico, graças a essa conduta equilibrada, positiva, porque vamos contar com a ajuda dos espíritos que estão conosco, desde o nosso protetor espiritual. Isso acontece com todos nós, né? Mesmo que os alunos... aí é o seguinte, mesmo os alunos matriculados num curso como o de Alexandre, podem cair, sim, pois quantos pregam uma coisa e fazem outra completamente ao contrário? E quantos pregam formas de paz e não o fazem nem consigo mesmo? Deus chama todos os filhos em cooperação de sua obra augusta, mas somente os devotados, presentes, operosos e fiéis, constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas e, reconhecendo-se as qualidades, são frutos de construções nossas. Nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Deus chama a todos, mas são poucos os escolhidos. Eles têm que ter disciplina, vontade de ser fiel. Bom, aí nós vamos notar que eles já chegam na casa de Vieira. E Vieira é um homem idoso e que está dormindo, fazendo um ruído singular. Via-se perfeitamente o corpo e o perispírito unido de forma física, embora desligado entre si.
ao lado do Vieira tem uma entidade negra, né? E aí era o seguinte, quando o Vieira via essa entidade negra, ele queria sair do corpo, ele se assustava com essa entidade, ele voltava para o corpo, né? Porque essa entidade era negra, assim, porque ela era de alto escalão. E, inclusive, quem atraiu essa entidade para o Vieira foi o próprio Vieira, quando falou mal dele no jantar. Fala. Não é alto escalão. Ela não é o espírito de baixo sol. escalão, baixo escalão. É de baixo escalão, tá? E quem atraiu essa entidade, que no caso vai vir ser o Barbosa, foi o Vieira falando mal dele. Aí, como o Vieira não conversava com o Barbosa, então o Sertório começou a dialogar com o Barbosa, e o Barbosa bravo, dizendo que não era justo, que o Vieira estava falando mal dele, ele tinha ele em alto... foi amigo dele há muito tempo, né? E ele mesmo já ouviu dizer, o Vieira dizer, longas dissertações a respeito de que devemos ter respeitos uns aos outros. E não sabe ele que os mortos também ouvem? Então, Sertório, que tudo ouvia calmo e tranquilo, aí ele fala com voz bem clara, bem suave. Claro, você está certo, mas você deveria perdoar seu amigo. Como exigir dos outros conduta correta se ainda somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para os outros. Bom, depois que Barbosa falou isso, Sertório vai falar para o André que hoje o Vieira não vai poder comparecer ao curso porque ele está muito desequilibrado e que também não vai poder tirar essa entidade porque demora muito e eles têm horário para ir no curso, que começa às 2h, né? Porém, ele acordou Vieira chamando-o pelo nome. E quando Vieira acorda, ele acorda assustado. Nossa, eu acordei com o fantasma do Barbosa. Deve ter sido algo que eu comi no jantar. Por nenhum minuto ele lembra que foi ele que, com os pensamentos, ele atraiu essa entidade, né? Bom, deixa eu ver. E falando coisa errada sobre ele, né? Exatamente, porque se ainda ao menos ele fala assim, o Barbosa, eu gostava dele, ele era bonzinho, ele era bom para os outros. Não, ele foi justamente cutucar na ferida do Barbosa, né? Daí para a gente parar para pensar um pouco, né? Exatamente. Bom, aí nós já vimos que o Vieira não ia para o curso pela vigilância mental e verbal. Provavelmente, Vieira era espírita, porque estava vinculado ao trabalho espiritual, e eram espíritas que estavam trabalhando e precisavam fazer esses cursos à noite. E, naturalmente, como espíritas, teriam de conhecer as leis do universo, indulgência, perdão, benevolência. E todas as vezes que falamos mal, seja de encarnados ou desencarnados, nós emitimos uma onda. E se o espírito estiver conectado, ele recebe isso. Então, esse espírito nos procura, né? Aliás, isso acontece também muito nos velórios. Quando nós geralmente vamos de velórios, ao invés de nós ficarmos rezando para que essa pessoa seja bem recebida, para que o fiozinho se desligue do corpo, a gente fica falando da vida da pessoa que faleceu, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos comentários, né? Isso mesmo, e os comentários, como você colocou, e muito bem, é a maledicência, na verdade, né? Que a gente pode comentar sobre um encarnado ou sobre o desencarnado.
Se o encarnado também se sentir ofendido, à noite ele também vai tirar satisfação com a gente. Satisfação, exatamente. É uns vai bater na cara da gente lá. Isso acontece mesmo. Bom, como podemos, aí a gente vai ver, como podemos exigir algo de nossos irmãos se nós não perdoamos, não esquecemos? E foi o que aconteceu com o Vieira, falando do amigo. Bom, aí eles deixaram a entidade lá com o Vieira e em apenas 2 minutos eles já estavam na casa do Mendonça. Esse daí estava deitado em lençóis finos, com fisionomia de prazer, diferente da do Vieira, que era de pavor. Porém, o quadro do Mendonça era muito pior do que o do Vieira. Ele também estava desligado do corpo. E daí eles notaram o Mendonça em 3 entidades, tá? Que estavam em atitudes menos edificantes. E quando Marcondes notou a presença de Sertório, sentiu-se envergonhado, tentando se justificar, dizendo que não sabia como isso aconteceu. Imagina, né? Era o que ele queria, por isso que aconteceu isso. E essas entidades eram da pior espécie, eram das zonas, das regiões das sombras. Então, elas irritadas, porque o Mendonça se sentiu assim culpado em ver o Sertório, começaram a falar: impossível você tirar ele daqui, nós viemos de muito longe, e foi ele que nos chamou para que viéssemos aqui. A terceira entidade parecia reter instintos mais inferiores, e disse com sarcasmo e dando risadas: não é a primeira vez que ele vem que ele nos chama, e, inclusive, ele está matriculado no curso que elas davam, que era o curso do prazer. Bom, pelos pensamentos levianos, pelos pensamentos sexuais, comprometendo-se com essas entidades que estavam interessadas nas mesmas coisas que ele, foi o que aconteceu com o Mendonça. A fragilidade de Vieira foi a língua, e a de Mendonça era o prazer, a sedução, o interesse das tentações reprimidas. Essas entidades inferiores estão em toda parte, sejam de mulheres, sejam de homens, como entidades que gostam de álcool, cigarro, que gostam de emoções aqueles que atacam, que gostam de fofocas, né? Estão buscando emoções junto daqueles que gostam dos mesmos prazeres. E no caso de Marcondes, ao sentir a presença das 3 moças, foi fraco e se deixou levar por elas, ao invés de ser forte e cumprir com sua responsabilidade, indo ao curso, ao invés deixou-se levar pelas tentações. Como sempre, Sertório calmo, humilde, até a própria vítima encontrava-se quieto, enquanto que André, ouvindo aquelas entidades, queria falar. E quando ele ia responder para elas, André disse: calma, André. André não, Sertório. O Sertório. Ai, gente, eu faço massa. Eu já chamei até o Mendonça de Marcondes. Quando eu estava fazendo aqui. Aí o Sertório disse para o André: calma, contenha-se, André. 1 minuto de conversação, isso é importante, tá? 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder 1 século. Então, olha como é importante que nós não damos margem para essas provocações, para essas coisas erradas. Nós temos sempre que, quando a gente está procurando, estão nos cutucando, pôr a água na boca, respirar até 10, para a gente não perder nada do que a gente já conseguiu, nem um dedinho, tá? Bom. Fácil, hein? É fácil, hein, manter, né, nesse mundo de nirvana, não?
Então, nós temos que tomar muito cuidado. E, olha, em volta da gente, o que está gente provocando para a gente fazer isso, por isso que a gente tem que estar sempre vigiando e orando e estudando muito, tá, gente? Tá? E sempre com tranquilidade, sem censura, Sertório pergunta para Marcondes: que contas darei hoje de você, meu amigo? Aí, lacrimejoso e humilhado, responde: como é difícil manter o caminho, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu. Olha, eu julgando, né? Nós sabemos como isso aconteceu, né? Ele se deixou levar por todas essas tentações, por essas coisas que a gente fica durante o dia imaginando, pensando, e a gente tem que se conter, porque a gente tem que manter a classe, a educação. Aí, de noite, vai embora, né? Dá margem para tudo isso. Mas você viu Aí, que coisa bonita, Cleide? Você viu que coisa bonita o Sertório para com ele? Mesmo na hora, tipo assim, o que eu vou falar, amigo? agora que ele Sim. vai falar, ele é Né? maravilhoso. E mesmo assim ele tão amoroso, ele tão assim, ele entende as nossas fraquezas. Eu acho que isso que é gostoso também, né? Tipo, Eu a gente vendo vai escorregar, a gente vai falhar, e eles vão entender e vão nos dar, né, a possibilidade de reerguer novamente, né? Eu Então, acho que isso também é uma coisa gostosa, porque falhar a gente vai. eu vendo o Sertório falar com eles, mas eu já... Imagina, como que... Olha como preciso tomar cuidado para não perder ali, tá vendo? É isso que a gente tem que falar. E tentando Aprender. seguir o exemplo do Sertório. E olha, e o Sertório parecia... O Sertório parecia não estar disposto a escutar lamentações. Tinha que aproveitar o tempo. Então, ele disse para o Mendonça, e sempre suave: sim, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos leais, que somos amigos leais e que lhes desejamos todo o bem. Tá? Bom, aí eles deixaram o Mendonça lá se lamentando, as entidades, e já no minuto eles estavam na via pública. E André pergunta para ele: mas nós não vamos acordar o Mendonça como você fez com o Vieira? Aí ele responde para ele: não, ele precisa ficar com esse sentimento, com essa sensação ao acordar. Se o acordamos, ele irá cair no esquecimento. E ele precisa sentir esse sentimento de humilhação ao despertar. Para aprender, tem que ficar com aquela vergonha na alma. Assim, ele vai aprender. Sertório vai relatar tudo o que aconteceu para o André. Alexandre. Para o Alexandre, que o André está com ele. Ele vai relatar tudo o que houve com os irmãos, mas não porque ele quer prejudicar o Mendonça e o Vieira, ou porque ele é malvado, e sim para que eles consigam, com essa vergonha, aprender a se livrar das tentações e, se ao invés o poupar, como muitos pais fazem com os filhos, tentam proteger, passando a mão na cabeça, nunca vão evoluir, nunca vão aprender. Não precisamos julgar, humilhar, mas tentar corrigir, e assim ajudamos até as entidades inferiores. Temos que mudar de conduta, somos sempre ajudados pelos bons espíritos, mas nós nos deixamos levar com maus julgamentos. Temos que despoluir nossa mente. Não adianta ficarmos reclamando que a sociedade não presta. Mudemos nós de conduta. É através das nossas fraquezas que os espíritos inferiores entram em sintonia conosco. Mas, para melhorarmos, mudemos de conduta, elevemos nossa moral, podemos ser responsáveis por nós mesmos.
com sentimentos bons, fazermos orações, conversarmos com Deus, termos bons pensamentos durante o dia e durante a noite também. Tá? Foi o que eu consegui. Muito bom. Muito bom, parabéns. Muito bom. Está muito calor. Bom, alguém quer comentar ou a gente começa as perguntas e aí vamos... Esther, posso só fazer um comentário? Lógico, a aula é sua. Ontem, né? E eu ontem preocupada, porque é assim, a gente estuda o capítulo, parece que a gente não entende nada, muita coisa a gente já viu, mas parece que deu branco em tudo na vida da gente, né? Aí ontem, lá no Zilda, logo que eu cheguei, chegou um moço, não vou contar o caso dele, evidentemente, mas ele falando sobre sonho, gente. Eu tenho muita coincidência. Não Ele existe contando, coincidência. perdeu um amigo e contando que ele assistiu um filme de terror e durante o sonho ele teve aquelas sensações horríveis e ele estava desesperado, gente. Então, eu pude aconselhá-lo um pouquinho só dessa lição que nós escutamos hoje, mas eu achei Nada é por muito acaso. interessante. Foi muito engraçado isso, tá? Que delícia, né? Nada é por acaso mesmo, né? Exatamente. E podemos fazer desse jeito ou alguém que já quer ir completando e a gente vai fazendo a pergunta? O que vocês querem? Acho que a Deixa eu dar um pergunta... palpitinho já. Pode? Então, vamos lá. Primeiro, Cleide, parabéns. Eu, quando fui ler o capítulo, eu falei, gente, esse capítulo é longo, tem bastante informação. Para quem foi cair? Pois não tem problema. Tudo é providencial. Inclusive o moço que veio conversar sobre sonhos com você. Não é coincidência, é providencial, é alguma coisa que veio do universo. E muito bonito, eu acho, também, quando você trocou os nomes, eu falo isso não para evidenciar. Eu sou péssimo para nomes. Eu também teria essa mesma dificuldade. E providencial e presencial a Esther, que foi fazendo as correções no momento. Porém, afiadíssima. Isso, muito pronta, Nossa! muito ligada, muito ligada. O importante, Esther, que independente de você ter trocado os nomes, a mensagem você passou. O que você precisava falar, o conteúdo, para que isso serve, como a gente deve ser vigilante no nosso dia a dia para não levar isso para a cama, né? Entre aspas, é mais importante. Você passou a mensagem. Os nomes poderiam ser personagens como nós. É isso. Você sabe que você trocou o meu pelo da Cleide agora, né? Eu troquei? Não percebi. Você falou, você sabe, Esther, que você passou... Você pode ter trocado os nomes, Esther, mas você passou direitinho o conteúdo. Era para a Cleide, viu? O mais engraçado, isso significa que o que eu falei é tão verdade que eu cometi esse lapso. Mas você sabe que eu também faço isso. Eu faço isso. Faço muito Mas a mensagem foi muito bem passada, viu, Cleide? Eu acho que o objetivo você atingiu. Olha, o mais engraçado é que eu lendo, eu vi assim a fisionomia, eu vi a Esther, né? E a Esther é uma pessoa carinhosa, meiga, mas eu conheço isso da Esther, que ela pega detalhadamente. Gente, vocês não fazem ideia como eu ficava nervosa. Ai, que horror! O medo da censura da Esther. Me perdia, nem me enxergava, Esther. Você é melhor. Meu Deus, o que eu tô... E olha que eu gosto. Posso falar? Pode. Deve. O comportamento do Sertório, tanto num caso como no outro,
mostra para nós o quanto nós temos que ser cuidadosos nas nossas críticas, nos nossos comentários, quando nós estamos presentes de uma situação que seria considerada irregular naquele momento, né? E a gente sempre faz uma crítica pejorativa. A gente critica mal mesmo, fazendo a coisa errada. Então, ele é um exemplo para nós do quanto nós temos que ver a situação de uma forma menos agressiva e menos crítica, e mais voltada para a elucidação daquele momento, daquele estado de coisas, e ele mostra isso para o André. Ele fala, não vamos fazer nada, vamos deixar. As coisas vão se resolvendo e nós vamos aprendendo no nosso dia a dia isso, né? Nós vamos entendendo as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, as situações que se apresentam e o quanto a gente, às vezes, faz uma coisa errada ao fazer uma crítica pejorativa. Então, o Sertório foi deu um ótimo exemplo para a gente nesse sentido. Posso Concorda? fazer um desabafo? Pode. É o seguinte, se eu for deixar meus filhos ir para a escola só quando eles querem, meus filhos seriam analfabetos. Eu entendi a mensagem que as pessoas precisam ter a vontade de estudar, que as pessoas, né, não adianta ir se não tiver a vontade de aprender. Mas eu também, quando eu era criança, eu não queria ir para a escola, e hoje eu gosto de estudar. Então, eu espero, sinceramente, que esses espíritos benevolentes sejam tão bons ao ponto de perdoar quando eu tiro meus filhos nesse frio de 6h30 da manhã da cama, porque ninguém quer ir para a escola às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, entendeu? Mas eu tenho que sair da cama para eles depois saírem da cama. E a gente tem que ser firme, tem que ser brava, às vezes tem que ser grossa, porque a coisa precisa ser feita. Aí as consequências, daqui 10, 20 anos, a gente vai ver. Porque se também deixar tudo só na vontade deles, a vida não anda. A gente cria, entre aspas, vagabundos. Entendeu? E é a mesma coisa, a gente leva os filhos no centro espírita, leva para a aula de evangelização, ninguém quer ir, é 7 horas da noite de quarta-feira, né, Cleide? 7 horas da noite da quarta-feira, quer ficar em casa jantando com calma, demorar 1 hora para ficar enrolando macarrão no prato, mas não tem querer. Então tem limites que os seres humanos se colocam, talvez por regras demais, mas assim, agora é hora disso e tem que fazer. Depois, lá na frente, eles vão entender, depois pega o hábito e aprende a estudar, dá valor para aquilo que está vivendo. E nós, adultos, sim, precisamos criar uma consciência. Nós, sim, precisamos ter o querer. Eu, com 15 anos, deixei de fazer um trabalho na escola porque o professor falou que a gente era obrigado a ler o livro para entregar o trabalho. Eu falei assim, olha, de acordo com a ideia que eu tenho, eu sou o leitor capaz de decidir que eu não quero ler esse livro. E eu arquei com as consequências de um 0 no trabalho. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que saber também que tem consequências disso. Eu não quero ir para a escola estudar. Vai ter consequência. Eu não quero ir para a escola, não quero ir para o centro espírita fazer minha evangelização. Tem consequências disso. Só que nós, como os pais, também somos colocados dentro de uma situação, inclusive no mundo espiritual, por ter responsabilidade sobre aquele espírito que nos foi colocado por nossa responsabilidade. Então, assim, o desabafo não concordo. Quem quer contra-argumentar? Conto com a benevolência dos espíritos superiores. Vou tentar pensar junto. Não é contra... Eu não sei Vai se lá, eu vou Amélia. contra-argumentar. Eu vou tentar pensar junto e vou tentar fazer aqui uma somatória, porque a Magali foi falando, várias coisas vieram na minha cabeça. Tanto do que a gente ouve aqui no Zilda, do que eu tenho na minha vida prática de mãe e na minha formação. Então, vamos lá. Vamos pensar que, sim,
no mundo espiritual, se os seus filhos vieram para você, os meus vieram para mim, foi uma responsabilidade que nós assumimos no nosso processo reencarnatório. E eu falei com a Irene outro dia, meu Deus, o que eu assumi tanto? Eu achava que era o quê, né? Mas vamos lá. Então, assim, a gente assumiu isso, e sim, como sabemos que essas almas, durante os seus primeiros anos de vida, dependem muito mais da nossa influência, porque os conteúdos deles estão armazenados, né? Então, precisam da nossa doutrinação para depois acabar tirando do adormecido os seus conteúdos de vivências de outras vidas. Então, vamos lá, você tem sua responsabilidade, fato, Magali, tanto quanto a eles, quanto a você, né, de ter, assim, acordá-los, você acorda primeiro, eles precisam desse estímulo, sim, para que consigam executar tarefas básicas da vida social. Aí, vamos lá, pensar também no social. O social nos exige, porque neste mundo que nós estamos encarnados, e aí eu estou falando literalmente daqui da Terra, para viver na nossa sociedade, a gente deve, melhor, né, digamos assim, com alguma projeção de perspectiva melhor, é dito, e foi dito há muitos séculos atrás, que seria bom estudar, se formar, escolher uma profissão, uma carreira, ou enfim, o que quer que seja, que vai depender de você ter essa doutrina de, mesmo que você não tenha nenhuma formação clássica, acordar cedo, ter responsabilidade com o seu cargo, com o seu chefe, com as pessoas que dependem do seu trabalho. Então, você não, durante esses 3 lugares, o terceiro lugar é a minha profissão, você não está nada errada de ser uma mãe que executa essas tarefas simples, de ensinar os seus filhos que existe um caminho melhor a seguir, que é exatamente o de uma formação, de uma qualidade de vida, porque se eles acordam cedo, eles tomam sol, eles têm saúde, eles desenvolvem um pensamento mais claro, né? Tem mais facilidade de reservar conteúdos. Então, por esses 3 lugares, tanto pelo espiritismo, quanto pela nossa consciência espiritual, vamos pensar assim, tanto quanto pela nossa condição de seres humanos num planeta de provas e expiações, uma sociedade que tem regras, quanto no nosso na concepção que a gente tem de o que é saudável para o desenvolvimento de um ser humano, que é quem vive no planeta de provas e expiações, você não está errada. Você não está errada em nenhum desses lugares. A questão é, de acordo com o desenvolvimento dessa alma e com o crescimento dela, ela vai começar a fazer as escolhas pelo próprio livre-arbítrio e vai colher as provas das escolhas delas. Entendeu? A gente pode falar 1 milhão de vezes, aí vou falar do meu, assim, eu tenho uma filha de 14 anos que pensa numa pessoa desorganizada. Acho que, olha, eu conheço poucas, ela é muito desorganizada. Para mim, que sou virginiana, super organizada, é sofrido morar no mesmo lugar que ela. Não é fácil, não. E, assim, já foi pior, porque eu era do tipo que queria que ficasse tudo do meu jeito dentro do quarto e na casa. Agora eu entendi que o quarto eu tenho que poder limpar de vez em quando, mas vai sobreviver a sujeira e a bagunça dela. Porque chegou no ponto em que ela vai fazer as escolhas dela mesma. Não importa se eu acordei ela cedo ou tarde, não importa se eu dei comida, quer dizer, não importa não. Claro que vai importar, porque isso vai fazer uma marca psíquica nela. Né? O que eles me diziam com amor, porque respostas e trajetos de pai e mãe, embora sejam muito chatos, são pautados na busca da melhoria para eles, né? Para uma vida melhor para eles, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. E aí, um dia, no auge da sua própria concepção, eles vão poder entender o que eles escolheram do que você deu. É o que eu penso, eu não sei se eu viajei, tá bom? Papa queria falar. É rapidinho, eu vou fazer uma coisa muito sintética. A Magali, hoje, está numa posição em quem cria filhos de mentora. Então, ela precisa fazer essa exigência. O que a Madalena falou antes do papel do nosso capítulo, em que ele entendia a dificuldade do outro, porque era assim, porque era assado,
aquilo lá é o exemplo típico da prática da indulgência. Entender a limitação e a condição do outro naquele momento. Então, ser indulgente é aceitá-lo como é, até que ele possa mudar. Não é momento de Magali ser indulgente. Só isso. Ela está representando, nesse momento, outro papel. A indulgência dela, ela vai usar num outro momento para outras pessoas. Eu chego lá, então, com eles, né? Porque vai chegar um momento em que eles não vão precisar que eu também seja assim, né? Que eles precisam que eu tenha um outro papel. E eu falo, problema seu. Igual aconteceu com você. Mais do que isso, Magali, vai ter o seu momento, vai haver o seu momento também, e provavelmente vai coincidir com o momento de crescimento deles, em que você vai conseguir assumir, porque entender... Ai, gente, meus cachorros, desculpa. Entender e assumir que a gente entendeu é diferente. De que, de fato, todo o seu esforço chegou num limite. A partir de agora, é com eles. Magali, deu para entender a diferença entre o que o Sertório deixou eles lá na casa deles e a obrigação de você tirar os seus filhos da cama? É exatamente isso. São papéis diferentes, momentos diferentes. E sempre cada caso é um caso, né? O Papa falou, né, que a Magali, no caso, é uma mentora. Eu me lembrei na hora do Chico com seu mentor Emmanuel. E eu sempre olhei e falei, nossa, como Emmanuel é bravo, coitadinho do Chico. E eu lembro que a doutora Marlene Nobre falava assim, é um compromisso. E o Chico pediu, assim, para ele ser rígido. Que eu acredito que esse não seja o meu caso. Eu queria que a mentora... Não briga comigo. Deixa eu dormir mais um pouco, hoje eu não vou. Né? Tenho uma pergunta para fazer. No texto fala que a gente deve orar, pedir para participar desses cursos durante a noite, para ir no mundo espiritual, ser preparado, né? A minha pergunta é assim, corre-se o risco da gente ser levado para lugares espirituais não adequados ou não? Eu acho que essa daí tem a pergunta, né? Eu acho que todo mundo pode ajudar a responder, porque nós temos na pergunta o que é necessário para tornar os momentos do nosso sono produtivo, ou seja, aprendermos, fazer curso, trabalhar no bem. O que vocês ajudam? A Eunice. Os pensamentos. Quem responde? Vai lá, Papa. Parece que você está com a mãozinha aí, Papa. Não, na verdade, eu não estava com a mãozinha, mas agora eu estava só coçando meu cabelo. Não, mas está com a mãozinha, eu estou vendo a mãozinha. Ah, não, é minha, tal, esquece. Não, mas não tem problema. Nos reportando a pergunta para o capítulo, é exatamente isso. Muitas vezes nós escolhemos o que queremos fazer. Essa escolha nem sempre é consciente, ela é muito mais baseada nas nossas atitudes e nossos pensamentos durante o dia. Então, dependendo do que eu procuro me aproximar, é isso que eu vou ter à noite. Então, sabe, seja o filme de amor ou seja a tragédia, eu fiz essa escolha antes. Porém, se a gente pensar em que o plano espiritual também nos prepara, pode ser que sejamos levados sem querer para lugares menos hospitaleiros, porque faz parte de um aprendizado. Alguém mais quer completar a pergunta? Eu já acho que nós só seremos convidados para fazer esse tipo de trabalho quando nós realmente estivermos
conscientes da qualidade do trabalho, da necessidade do trabalho e preparados com conhecimento adequado para fazer. E nunca seríamos levados a lugares que nós não tivéssemos, do ponto de vista emocional, o espírito não tivesse emocionalmente preparado para encarar isso, para enfrentar essa realidade. Eu acho que nós temos que estar preparados, sim, para fazer as atividades, porém, a espiritualidade só nos convidaria para isso se realmente nós estivéssemos preparados para esse tipo de trabalho. Eu tenho até um comentário que eu conheço amigas que são até trabalhadoras de centro espírita, do atendimento espiritual, esse tipo de coisa, e que acorda no dia seguinte com lembrança parcial do local que ela foi e que ela não gosta. E tipo assim, não quero lembrar, é muito feio aonde eu fui. E mesmo preparada, mas aí a gente aprende que fazendo a oração, pedindo, olha, eu me coloco à disposição, mas se eu for em lugar feio, eu não quero lembrar. Eles apagam. Também tem isso, né, Madá? Então, quer dizer, tudo, além de estar preparado, eu quero lembrar, né? Porque às vezes eles deixam a pessoa lembrar algum lugar feio que foi, porque ela foi prestar socorro, e até mesmo para, tipo assim, olha, você está trabalhando no bem, mas aí a pessoa também tem o livre-arbítrio de falar, olha, eu estou trabalhando, eu reconheço e agradeço de eu estar trabalhando, mas não quero lembrar. Tipo assim, né, Irene? Às vezes, fala só uma coisinha, e às vezes a gente tem essa sensação, essas lembranças, mesmo achando que não está preparado, ou mesmo achando que não é para aquilo, e é o que a Irene falou, foi um compromisso assumido. Então, não tem gostar. Se a situação eu estou vivendo, por exemplo, estou falando por mim, né? Eu vivia situações desesperadoras. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Depois que eu entendi que aquilo era um compromisso, a coisa muda de figura. Então, às vezes a gente acha, não, imagina, não quero, não estou preparada, não é isso. E não é bem assim. Aí vem o esclarecimento e aí as coisas ficam mais fáceis. Pode falar. E a gente também, a gente usa muito isso, né? Não estou preparado, ainda não sei o quê. Então, assim, acho que a obrigação também é se capacitar. Isso. E eu me lembro de uma história, aconteceu comigo, acho que talvez 20 anos atrás, há muito tempo atrás, eu fazia o curso na Federação Espírita de São Paulo. Se não vir. E acabei ficando amiga das professoras, tal, e um dia uma professora que dava aula para mim chegou para mim e falou assim, Irene, você precisa treinar a sua habilidade manual. E engraçado que eu costumo falar que eu tenho 2 mãos esquerdas e não sou canhota, quer dizer, então... E eu uso até hoje isso para dizer que eu não tenho jeito. Daí ela falou assim, não, porque nós fomos fazer um resgate, na época eu acho que era na Síria, de uma morte coletiva, e eu tinha que ajudar alguma coisa na hora de desatar laços. E eu falei, não, eu não consigo fazer isso. E que no fim elas desatavam e eu pegava as crianças, que é o que eu mais gosto, né? Me dá prontinho que eu pego, né? E ela assim, eu não lembrava de nada, e ela descrevia, assim, mas ela falou várias características minhas sem me conhecer intimamente. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho de melhorar e, assim, o cuidado para não ficar usando isso, eu não estou preparada, eu não estou preparada. Enfim, e a gente é atraído para onde, no bom ou no mal, né? Então, se eu vou para um lugar que não é seguro, eu que fui atraída, né? Não é um obsessor que me levou... Enfim, né? E tudo a gente precisa do preparo do sono. Então, a gente pode fazer o pedido, mas você tem que cuidar. No caso do moço aí que a Cleide falou que viu o filme de terror e foi dormir, tem muita indução mental. Então, a gente não deve fazer isso. Nem noticiário violento, porque
você pode ser atraído né, porque você fica com a mente poluída, né? Então tem que limpar, tem a higiene do sono, né? Que a gente sabe. E eu peço sempre, tenho certeza que nem sempre eu consigo, mas às vezes acho que eu consigo. E também devo dar umas cabuladas, devo levar uns puxão de orelha. Tudo bem, gente? Deu para responder a pergunta? O que a gente tem que fazer para a gente estar? Então, acho que já deu, né? E por que, e para que, e como devemos nos preparar para dormir? A gente falou aqui que a gente não quer o que a gente quer. E o que a gente faz? Prece. Para mim já é até um hábito que acho que está ficando automático, porque às vezes eu vou deitar assim, ai que bom, né? Vou para debaixo das cobertas, já estou lá. A hora que eu deito o travesseiro, ai Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui tão quentinho, abençoa, né? Eu agradeço pelo meu dia. É automático, naturalmente já vou agradecendo, e aquilo lá me faz um bem. E quando eu acordo, eu já acordo também. Ai, que bom, mais um dia, vamos começar, lá. E eu me lembro de épocas que eu ia dormir que eu não pensava assim, que eu ficava resmungando, eu ia dormir resmungando, ai, que saco, que amanhã tem isso, amanhã tem aquilo outro. Então, eu acho que a gente acaba construindo um hábito. No início não é tão fácil, você tem que ficar pensando pelo que eu vou agradecer hoje. O que meu dia que foi uma droga, que eu não gostei de nada, que eu não queria isso, eu não queria aquilo, o que eu vou agradecer hoje? Obrigado porque eu tive um prato de comida, uma refeição, pronto. Né? Porque tem gente que não tem, e a gente precisa agradecer pelo mínimo que a gente tem e pelo máximo que a gente nem percebe. E aí depois acaba virando um hábito, você chega ali, já é uma rotina. Ou mesmo agradecer as experiências que não foram tão boas, né? Sim, é verdade. E elas fazem parte, né? Verdade. Nos ajudam a crescer, a melhorar, a pensar. As não boas ajudam mais a gente a crescer do que as boas. Sim. O sofrimento, as coisas erradas também nos ajudam a evoluir, né? Mas, e através do erro que nós aprendemos. Se a gente faz tudo certinho, você cai, daí você apanha, daí você vai aprender. Mas acho que especificamente falando de uma situação que você não que foi fazer um trabalho e não quer lembrar, eu passei por situações muito difíceis assim. E aí lá no Zilda eu aprendi assim: você faça uma oração em voz alta. Em voz alta, que você gostaria de descansar o corpo físico nesse momento, se você for levado, que você aprenda com o que está acontecendo, que o medo não venha, que você se sinta amparado sempre. Converse, exponha o medo em voz alta. Quando eu comecei a fazer isso, as minhas vivências foram sendo menos dolorosas, menos assustadoras. Aí foi me dando aquele conforto, aí fui entendendo mais, e cada vez que eu fazia mais calmo era quando eu retornava. Aí aquilo que era assustador começou a fazer parte, parecendo que eu tinha ido fazer assim, nossa, que legal, hoje eu consegui. Eu lembrei e não me fez mal, fez bem. Aí aquele cheiro difícil que era, hoje é uma característica apenas, nem sei, nem percebo mais o que é como uma coisa ruim. É a mesma coisa de quando, eu vou dar um exemplo, né, de mim, assim, por exemplo. Eu vou no Mercadão, então tem o cheiro lá de fruta, né? Então, eu sei que eu estou chegando na quitanda, aí quando eu vou perto da peixaria, eu sei que eu vou comprar peixe. É só uma característica, nada, não assusta mais. Então, quando você se prepara de corpo e de alma, querendo servir, a espiritualidade vem e te ajuda a amenizar todas essas sensações.
Agora, eu acho que as perguntas foram super bem respondidas, se alguém quiser comentar alguma coisa, senão eu vou colocar um ponto aqui que eu queria tirar com vocês. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. O que a Kelly estava falando, que às vezes eu tenho essa dúvida, porque ela falou de falar em voz alta, especialmente os nossos medos, que às vezes eu fico pensando, se tem um espírito não tão legal aqui perto de mim, eu fico falando que as minhas preocupações, que ele vai se aproveitar de mim. Então, às vezes, quando eu tenho umas ansiedades, medos, eu prefiro não falar em voz alta. Está errado? Quem quer responder? Eu quis dizer assim, Gabi, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do que acontecia. Antes de acontecer aquela tragédia de Brumadinho, 15, 20 dias antes, foi isso que me levou para o Zilda muito rapidamente, eu sentia, parece que eu cuspia tijolo, eu sentia um cheiro, uma dor no braço, meu braço inchava, eu acordava desesperada, eu sentia aquele povo saindo da lodo e eu não entendia o que era, e era assim, eu podia dormir 5 minutos, nos 5 minutos eu estava no lodo de novo. E era assustador. Era real, de tanto do meu braço não mexer mais. E aquele cheiro de enxofre, aquele negócio na minha boca, eu chegava a levantar para vomitar, para tentar dormir de novo. Então, o que eu falei para você, assim, os meus medos eram, faça com que isso amenize. Se eu estiver indo para ajudar, que eu consiga, mas que tire esses miasmas, essas sensações, para que eu possa servir de uma melhor maneira. É nesse sentido. Agora, o fato de você pensar em voz alta e pensar, o espírito está ali, não mudou nada. O que muda, na verdade, assim, tem espírito mais difícil que vai escutar só se você falar em voz alta, mas os outros vão escutar se você estiver pensando. Porque não é a ação, né? É o pensamento, através do pensamento. Isso que eu aprendi, se alguém, pelo amor de Deus, me corrija. Então, o que eu aprendi é assim, que eu não podia ter medo de ser eu. Porque eles me conhecem, quem me rodeia. Os meus benfeitores e quem está aqui cobrando de mim alguma coisa, me conhece. Por isso que está aqui junto comigo. Então, não tem como eu não ser eu perto deles. Então, era mais fácil. E ainda eu falava, se eu estou prejudicando alguém, me ajude a melhorar. Eu estou aqui para servir. E isso foi ajudando. E aquela sensação... aquela angústia foi diminuindo. Chega uma época, Gabi, que eu não podia, a Esther lembra disso, tomar banho, se eu fechasse o olho no banho, já era. De tão forte que era. Então, não sei se vocês lembram, no começo, elas mandavam eu ficar de olho aberto e em pé no Zilda. Eu não conseguia tomar banho mais em casa, eu cheguei a ficar 5 dias sem tomar banho, gente, de água corrente. Eu tomava banho com chuveirinho, só não lavava a cabeça, eu não podia lavar a cabeça. Então, foi essa... E aí eu fui me entendendo. Aí, por isso que eu perguntava tanto, né? Gente, mas será que sou eu que estou pensando coisa errada e estou traindo tudo esse monte de coisa amada? Quantas vezes eu liguei para ela desesperada, achando... Gente, aonde que tá meus pensamentos? Olha o que eu estou atraindo para mim. Ela, calma, que é auxílio, não é isso. Tenha calma, respira, não é de você. E foi indo, mas foi assim, me entendendo, me enxergando, e perdendo o medo de ser quem eu sou, com todos os defeitos que vim e com tudo que eu vim para fazer, foi que foi melhorando. Acho que bom, hein? Respondeu, Gabi? Deu para responder? Sim, sim. Tá. O que eu queria colocar para vocês é assim, vocês tiveram o entendimento que o curso foi dado num centro espírita simples ou na casa de alguém? Eu acho que foi na casa de alguém. Tá, porque você tinha falado que tinha sido num pequeno centro espírita. Não, quando eu li o livro, eu senti que era numa casa de alguém. Inclusive, eu ia até perguntar
para você que o que eu entendi que era nessa casa, inclusive que nas paredes tinha aquele magnetismo, é que eu sei das coisas, mas não sei reproduzir, né? Então, aí eu não falo porque eu vou falar tudo errado, né? Mas eu senti que tinha que ser nessa casa, porque ali existia uma história, uma vivência, e eles necessitavam desses fluidos, é isso? Era numa casa mesmo. Então, por que que nós estamos querendo chamar a atenção a isso? Porque pode ser na minha, na sua, na da Irene, né, da Eunice, da Gabi, qualquer casa que tenha as pessoas ligadas em bons pensamentos, em prece, em harmonia, eles se utilizam dessas casas para fazer postos de socorros ou então centros de estudo. E eles lembram que os primeiros encontros evangélicos foram feitos, como você colocou, na casa de Pedro, né? Então, Jesus gostava de entrar, ou ele fazia as suas dissertações, né, palestras, ao ar livre, ou ele entrava na casa das pessoas e raramente ele entrava no templo, né? E eu achei bonito também que eles dão um briefing do que a espiritualidade ela já nos fala, que serão as futuras casas religiosas. E aí eu pergunto, será que já não está acontecendo? Eu acho que já. Né? Então, a renovação do planeta, ela já está acontecendo. Não tem uma data fixa para acontecer a partir de hoje. Eu desligo a chave de expiação e prova e passo para um planeta de regeneração. As coisas são pequenas, mas já vemos isso. Quantos centros espíritas, quantas casas evangélicas se utilizam para curso, para tratamentos médicos, através da imposição da mão. Então, nós já vemos isso, graças a Deus, são 2 pontos. Primeiro, que casa de qualquer um pode ser utilizada, que tenha bons pensamentos, lógico, né? Que se por acaso é aquela brigaiada, aquela discussão toda, imagina um miasma que fica nas paredes. É isso que ele quer dizer do magnetismo que existia na casa, né? Porque como era uma casa onde tem trabalhadores lá voltados para o bem, então eles vão impregnando as paredes disso e era favorável ao curso. E a outra coisa bacana é a transformação dos templos, né? Templos escola, templos hospitais, né? Que nem ele coloca lá. Eu achei bacana, porque nós já estamos vendo isso, né? É engraçado que quando eu estava lendo isso, eu falei assim, mas já não estamos passando por isso? Mas eu falei, só. Legal, né? E outra coisa que eu parei nesse capítulo, né, para ver assim, quanta coisa esse Alexandre já tinha feito da hora que começou o capítulo 1 até chegar no capítulo 8. Nossa! E a gente não fez nada, assim, tipo, da hora que a gente vai no centro e depois a gente volta para casa, a gente ou come alguma coisa, toma o nosso banho, vamos dormir, e ele lá, trabalhando, e o André acompanhando ele a tiracolo, né? Sai de lá, vamos lá ver os vampiros, vamos acompanhar na casa, você vai conhecer a casa da menina que faz a oração e como é diferente, que os vampiros não entram. Aí depois, vamos lá, que nós estamos precisando, meu filho está quase desencarnando, não é hora dele. Aí vai na casa de Antônio, faz a assistência no Antônio. E na hora que eu falei, ufa, estou cansada só de pensar nas coisas que esse cara faz, né? Mas é engraçado que, por exemplo, você faz mais ou menos isso, Esther.
Você dá aula, você vai lá na Casa Teodoro. Quanto mais coisa a gente faz, é claro que não vamos nos comparar a ele, evidentemente, né? Mas você faz, Esther, bastante. Em vários dias. Ele faz tudo que a gente faz durante o mês, mas tipo cada uma um noite. no seu tempo, né? Cada um... Esther, Calma. Na erraticidade, não importa o grau, nunca se dorme? Ah, não, André Luiz, ele conta que dorme sim, dorme. Agora, por exemplo, na hora que você lembra de Nosso Lar, tinha um cara lá que não dormia. Ele mandava, ele fazia todo mundo cumprir o horário de trabalho, depois fazer o descanso necessário, e ele não parava. Era o ministro, né? Era o governador. Então, acho que quanto mais governador, né? Para cima, mais elevado, menos precisa dessa situação, é isso? Isso. É. Tanto é que André, você vai ver ao longo do livro, não é nesse livro, é um outro livro, que a pessoa estava iniciando o trabalho de mentora, vamos dizer, e ela ainda tinha muito defeito, não é o livro do André Luiz, não, foi um outro que eu li. E aí o que acontecia? O cara que estava acompanhando ela, tipo mentor dela, que ela estava no trabalho, auxiliando os encarnados. Ele falava assim, agora você vai descansar um pouco, porque as suas energias estão acabando. Ele via que a bateria dela estava acabando, de tanto que ela doava para o outro, então ela precisava de... Repor. Descansa assim. Entendi. No outro curso que eu fazia, um aluno falou assim, mas eles nunca tiram férias, eles só ficam andando, fazendo... Não anda de bicicleta, foi tão engraçado. A ideia que as pessoas fazem do plano, né? Para ver como é gozado. E o que você respondia, Cleide? Não era eu assistia só. Eu falei, no outro curso, não foi uma risada só, que ele foi tão espontâneo. Eu tenho um aluno assim, que é o João Vitor, agora ele está com 19 anos, no módulo de segunda-feira, é um querido. E ele faz umas perguntas assim que a gente fala, ui! É espontaneidade, é verdade, quando começar com o João, você já se prepara. O meu João aqui, quando chegou no colégio franciscano, as irmãs me chamaram lá, falei, meu Deus do céu, eu tinha acabado de mudar, falei, o que está acontecendo? Ela falou, você é mãe do João Pedro? Quase que eu falei para ela, depende, né? Ela falou, não, é que ele, lá o Frei, ele é muito bonzinho, e ele fala com a molecada, e ele só trabalha com moleque de rua, com menino. Então, ele tem facilidade para falar com a molecada. Então, ele não liga muito, assim, para gíria. Se sai um palavrão no meio, ele faz de conta que não escuta e ele leva na maciota. Então, o pessoal tem abertura para falar. O João Pedro vira e fala assim, todo padre, todo frei é gay? Calma, que não ficou... Aí você responde o quê? Não, nem todos. Aí ele falou assim... Aí ele disse que ele falou assim, mas por que você está falando isso? Aí ele falou, ué, vocês usam vestido, usa aliança e é casado com Jesus. E Jesus não é homem? Olha só! Gente, eu falei, o que eu faço? Ela falou, Kelly, até hoje, já faz tempo que ele está lá, né? Até hoje ela olha para mim, ela fala, eu conto essa história para os que estão entrando... Até hoje, que não precisa fazer pergunta para o Frei. Eu falei, meu Deus, é João Pedro. Então, assim, quando for João Pedro, João Vitor, vocês preparam, é João. Perguntou. Ele tinha meio razão, né, na dúvida dele, né? De vestido, de aliança, casado com Deus. Deus é homem. Ele falou, ele falou, Deus é homem, né? Aí ele falou, muito boa. Bom, gente, alguma mais pergunta, alguma colocação? Só uma coisinha que não tem a ver com pergunta, mas fala sobre pergunta. Isso vai diretamente para a Kelly e para o filho dela.
mesmo quando depende se ela é mãe ou não. No livro que a gente está estudando, a gente vê, além do grande trabalho que eles desenvolvem, quantas questões são levantadas, como ele pergunta as coisas. Então, perguntar é vontade de evoluir. Então, Exato. não vamos economizar nas perguntas, todas são bem-vindas. Quem pergunta quer saber, quem pergunta quer crescer. É isso mesmo, Papa, obrigada. Foi isso que elas falaram. Aí eu pedi desculpa, ela falou, não, foi através disso que a gente tirou muita dúvida do molecado, que não ia ter coragem de perguntar isso nunca. É verdade. E numa escola franciscana, gente, num colégio franciscano, isso é difícil para eles, né? E a escola do João ganhou um certificado, gente, de uma das escolas mais inclusivas, isso encheu meu coração. Lá não tem mais dia dos pais, dia das mães, é só dia da família, muitos anos, porque eles sabem que as famílias são formadas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, no dia da família vai mãe com mãe, pai com pai, tio, vô, e elas, por serem católicas, eu venho, né, dessa linhagem, a gente sabe o quanto é difícil essas crenças, o quanto... Então, para elas, a gente chega no colégio, professores casados com o mesmo sexo, que estão se relacionando com elas empregando todo mundo, e não tem diferença nenhuma, isso, para mim, enche o meu coração, porque não tem diferença ali, e isso, assim, tanto que a religião católica prega as coisas de uma maneira difícil, ali eu vi um alento, sabe? Eu falo, nem tudo é tão igual assim quanto eu aprendi. E isso deixa o coração da gente quentinho, porque tem tanta gente na espiritualidade trabalhando. Ali é católico? É católico. Mas é tão mais abrangente do que isso, tão mais acolhedor. Então, é muito bonito isso. É legal. Mas é franciscano, né, Kelly? Então não dá para deixar de levar em consideração, né? O grande espírito que alimenta o raciocínio de todos ali, né? Exatamente. Exatamente. Podemos finalizar? Irene? Por favor. Vamos lá. Então, vamos lá. Acalmando o corpo físico, relaxando